o governo lançou hoje o programa Casa Verde Amarela, uma repaginação aí do Minha Casa Minha Vida. Quem acompanhou a cerimônia foi a repórter Natália Pazzi. Após divergências e o adiamento do lançamento de um mega pacote econômico, o governo anunciou nesta terça-feira uma medida provisória que cria um novo programa de habitação do governo federal, chamado de Casa Verde Amarela. O novo programa vai substituir o Minha Casa Minha Vida e tem meta de atender 1.600.000 famílias de baixa renda com financiamento habitacional até 2024, como destacou o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Nós faremos também uma autorização extremamente importante que o programa anterior não permitia. Nós estamos aperfeiçoando o programa habitacional do Brasil para permitir que nós possamos fazer a renegociação de dívidas dos mutuários de faixa 1 no Brasil. Segundo o governo, o programa também prevê ações voltadas à regularização fundiária, reforma de imóveis e retomada de obras. O presidente Jair Bolsonaro destacou em seu discurso que agora a bola está com o Congresso. Bem como o nosso parlamento, que agora recebe essa medida provisória e a aprovará com toda certeza e, se for o caso, farão aperfeiçoamentos. Assim é que se fazem as leis, assim é que nós nos apresentamos para atender a nossa sociedade. O Ministério do Desenvolvimento Regional, que é a pasta responsável pelo programa, informou que será possível ampliar o número de famílias beneficiadas mediante redução na taxa de juros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ainda segundo o Ministério, as regiões Norte e Nordeste serão contempladas com a redução nas taxas em até 0,5 ponto percentual para famílias com renda mensal de até R$ 2.000 e 0,25 ponto percentual para quem ganha entre R$ 2.000 e R$ 2.600 por mês. Os juros nessas regiões poderão chegar a 4,25% ao ano para cotistas do FGTS e nas demais regiões a 4,5%. Cláudio, Lana, como previsto, saiu Casa Verde Amarela, agora fica a expectativa para o anúncio do Plano Pro Brasil. O presidente Jair Bolsonaro está reunido neste momento com ministros para discutir esse mega pacote. Há ainda divergências em relação a valores referentes ao Renda Brasil, que vai substituir aí o Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro quer algo na casa dos R$300. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já falou que só vai dar para chegar nesse valor se forem eliminadas deduções do imposto de renda, principalmente, né, com saúde e educação. Há um impasse aí nos detalhes que a gente fica aguardando até o fim dessa semana, né? Parece que o ministro Paulo Guedes ficou meio chateado com a gastança, nem marcou presença nesse evento de lançamento do Casa Verde Amarela, e o valor do auxílio emergencial que vai ser prorrogado a gente ainda não sabe, né? Essa é uma notícia também importante que deve sair nos próximos dias. Estão fechando a conta porque uma coisa está amarrada com a outra. O Renda Brasil é o novo Bolsa Família, de alguma forma, ele é uma transição de quem sai do auxílio emergencial. O grupo atendido vai ser maior do que o do Bolsa Família, o que é uma boa notícia para quem está precisando agora, para os informais, para os autônomos, né? Para o pessoal que está sobrevivendo com o auxílio emergencial e que vai passar a ter direito também a esse novo programa, ter acesso a esse novo programa social, mas sair de 600 para zero fica difícil. Então, o auxílio emergencial vai ser prorrogado, isso já foi confirmado pelo governo, mas a gente não sabe qual vai ser o valor. Ainda é mistério, eles estão fechando muitas coisas e ainda tem essa rusga aí com o ministro Paulo Guedes, que tem gente que fala que ele pode estar pendurado, pode estar na fritura, não pode. A gente não sabe se isso é cortina de fumaça também, para atrapalhar a negociação, o fechamento das negociações num momento tão importante. Então, vamos ver quais são os próximos passos, né, Cláudio Humberto? Como é que vai ficar essa conta, hein, Cláudio? Essa coisa aí do Paulo Guedes é torcida, né? Enfim, como ele é o principal sustentáculo ali do governo, fica os seus opositores tentando imaginar a felicidade que não seria para eles a saída do Paulo Guedes. Eu entendo, Cláudio Humberto, mas o presidente Bolsonaro tem bastante dificuldade de manter esses superministros, né? Vamos ver. Tomara que seja só fofoca mesmo. Mas a economia é diferente, né? A economia é diferente de um ministério político, como no caso do Sérgio Moro. Você vê que o Sérgio Moro, a essa altura do campeonato, ninguém nem fala mais nele, né? E não é o caso da economia. A economia, se degringolar, não tem retorno, pelo menos a recuperação é muito difícil, né? Não é isso, o presidente não perde a oportunidade de quase diariamente reafirmar aí a sua confiança
e também o caráter, o prestígio que ele dá ao ministro da Economia. Ele já disse que no governo dele 99,5% das decisões são do Paulo Guedes na área econômica e sobra ali 0,5% dele, que é para ponderar politicamente uma outra medida, etc. Mas o que a gente espera é que tudo isso seja viabilizado, que o governo não cometa nenhuma irresponsabilidade fiscal, mas que consiga atender a todas as pessoas, né, a todos os interesses, as necessidades nesse momento de crise. O ministro Paulo Guedes, Cláudio, que vai ter que se explicar ao Senado. Hoje foi aprovado aquele requerimento para ouvi-lo. Na semana passada deu aquela, entre aspas, treta entre ele e os senadores, né? Depois daquela história do veto presidencial que foi derrubado pelos parlamentares, e foi aprovado o requerimento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para ouvi-lo. Nada que vá mudar muito a rotina que a gente já conhece, mas vai dar um pouquinho de dor de cabeça, vai ter que ir lá ouvir os senadores, vai ter aquele holofote. Ele ainda faz um corpo a corpo ali para aprovar o pacote econômico, né? Agora, o Cláudio... Eu acho que é uma coisa para constranger o ministro, né? Como se o ministro tivesse alguma coisa a temer indo ao Senado e encarar aqueles camaradas. O que eu acho que, como disse o professor Delfim Neto ontem no Gente, o Senado deve explicações ao país, né? Deve também, precisa se recuperar perante a opinião pública. O que eles cometeram foi uma tentativa de crime, né? O que eles cometeram foi uma irresponsabilidade, 42 senadores, né? Eles deveriam, não vai acontecer, mas o que eles deveriam era surpreender o ministro da Economia com um pedido de desculpas ao país, né? E fazendo do ministro da Economia portador desse pedido de desculpas. Isso não vai acontecer porque eles não têm essa humildade, mas de qualquer maneira é um despropósito total, é uma retaliação boba, desnecessária, porque quem decide ou define se o ministro continua ou não é o presidente da República. Mas eu tenho a impressão que esse Senado aí, todo tomado em brios, vai querer mesmo pressionar contra a permanência do ministro em seu cargo. Eu acho que se o ministro não fizer essa composição que a Lana fala, eu acho que é bem possível, porque tudo aí é umas cachorras, viu? Não tem essa coisa de brios, não. Se ele acabasse entendendo bem com essa turma, aí não há o que temer, não. Agora, mas é até difícil, né, Cris, Cláudio Humberto, porque é isso, você chamar para uma discussão, uma coisa que fez tão mal para a imagem do Senado, você voltar a discutir a derrubada do veto que autorizava reajuste salarial para servidor público no ano de 2021, o Senado já foi extremamente criticado, porque foi um erro mesmo autorizar um aumento de gasto num ano como 2021. A gente sabe como é que vai ser 2021. A gente nem está lá, mas a gente já sabe como é que vai ser 2021. A gente vê pelas contas públicas, todo dia a gente mostra alguma coisa no Jornal da Band, a economia reagindo, surpreendendo, pode ser, mas nada muda a dificuldade que o governo vai ter para fechar as contas no ano que vem. Então o Senado erra ao autorizar um aumento de gasto no ano que vem, erro corrigido pela Câmara dos Deputados, e eles ainda assim querem voltar a falar sobre esse assunto com o ministro Paulo Guedes para forçar uma discussão, porque ele pegou pesado ao falar sobre isso. É meio complicado. Agora eu estou muito curioso para saber... Isso tem a ver... Oi, Cláudio. Tem a ver um pouco também com o fato de que o Davi Alcolumbre está em campanha para mudar a Constituição. Esse pessoal não perdeu completamente o juízo. Tanto o Davi Alcolumbre como o Rodrigo Maia, eles estão com essa ideia fixa de mudar a Constituição para beneficiá-los, a duas pessoas. Mudar a Constituição para beneficiar a duas pessoas e com isso autorizar Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia a se candidatarem à reeleição nas presidências do Senado e da Câmara. Como esse Alcolumbre está em campanha para ser nesse sentido, né, para mudar a Constituição, etc. e tal, ele quer dar uma demonstração de independência, de altivez, de não sei o que e tal, que aí com isso ele faz pose para quem se opõe ao governo, faz pose para quem se cometeu a irresponsabilidade de tentar derrubar o veto do presidente, enfim, ele acaba fazendo boa figura aí com todo mundo.